Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos falar hoje sobre arcos côngruos, que é a trigonometria na circunferência. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Calcular a primeira determinação positiva de um ângulo de 1690 graus. Aonde vocês estão vendo escrito ângulo, entendam como arco, tá ok? Então, na verdade, é um arco de 1690 graus que eu quero determinar a sua determinação positiva. Olha, é muito simples, basta fazermos uma continha de dividir. 1690 por 360 vai dar 4 e sobram 250. 250 é a primeira determinação positiva de 1690. Agora vamos para o segundo caso. Calcular a primeira determinação negativa e a primeira positiva de um arco de menos 2.710 graus. Galera, primeiro a gente faz a conta de dividir como se ele fosse um número positivo. 2.710 dividido por 360 dá 7, sobram 190. Aí agora escrevemos aqui, lembrando daquela formulazinha lá do primário, que aprendemos que dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Então, nós colocamos ali, o dividendo é menos 2.710, que é igual a menos 7 vezes 360, menos 190. Esse menos 190 é a primeira determinação negativa. Agora, para calcularmos a primeira positiva, basta somarmos esse menos 190 com 360, que aí o resultado encontrado vai ser 170, e 170 vai ser a primeira determinação positiva de menos 2.710. Exemplo 3. Determinar a primeira determinação positiva e a primeira negativa de um arco de menos 25π sobre 4. Olha, aqui nós vamos pegar esse menos 25π sobre 4 e vamos quebrar essa fração. Mas como que fazemos isso? Nós separamos a fração de uma forma que encontraremos um resultado, além de inteiro, múltiplo de 2π. E o outro resultado vai ser o que sobrou da fração. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, menos 25π sobre 4 é igual a menos 24π sobre 4, menos π sobre 4. Repare que quando eu divido menos 24 por 4, eu vou encontrar menos 6, que é um múltiplo de 2. Olha lá. Então, menos 6π, a gente pode colocá-lo da forma menos 3 vezes 2π. Veja que eu acabei de escrever menos 25π sobre 4 na forma, ou melhor dizendo, na fórmula dos arcos côngruos. No caso, menos 25π sobre 4, a gente vai ter 3 voltas no sentido horário, 3 voltas completas, e vai se parar lá no menos π sobre 4. Então, esse menos π sobre 4 é a primeira determinação negativa. Então, gente, basta a gente separar a fração de forma que o primeiro resultado encontrado seja um número múltiplo de 2π. E o segundo resultado encontrado, que é o que sobra da fração, essa vai ser a determinação negativa. E para achar a positiva, faz a mesma coisa que fizemos no exercício anterior, somar com 360. Só que aqui no caso, como esses arcos estão em radianos, nós vamos somar com 2π, que é 360 em radianos. Então, menos π sobre 4 mais 2π, a gente tirando o MMC e resolvendo, nós vamos encontrar 7π sobre 4, que é a sua primeira determinação positiva. Então, menos π sobre 4 é a primeira determinação negativa e 7π sobre 4 a sua primeira determinação positiva. Agora nós vamos verificar quando dois arcos são côngruos. Olha, para que eles sejam côngruos, eles têm que ter sempre a última extremidade igual.
Os arcos eles são côngruos quando eles diferem apenas da sua quantidade de voltas completas. Então, veja só ali, eu tenho 22π sobre 5. Separando a fração, eu tenho 20π sobre 5 mais 2π sobre 5. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 é justamente 2 vezes 2. Então, eu já encontrei ali um número múltiplo de 2π. Olha lá. O que sobrou, 2π sobre 5, é o que a gente chama de primeira determinação positiva. Então, veja, um arco de 22π sobre 5, ele tem duas voltas completas e para no 2π sobre 5. Agora, vamos para o 52π sobre 5. 52π sobre 5 é 50π sobre 5 mais 2π sobre 5. 50 dividido por 5 dá 10, e 10 é 5 vezes 2π. Olha lá, já encontrei um número múltiplo de 2π. Então, o que sobrou é 2π sobre 5. Eles vão ser côngruos? Vão porque eles possuem a mesma extremidade. Olha lá, 2π sobre 5. Eles diferem apenas pelo número de voltas completas. O primeiro dá 2 voltas completas e o segundo dá 5 voltas completas. Então, os arcos são côngruos, pois ambos possuem a mesma forma, 2π sobre 5, que é a sua extremidade, mais 2kπ. Gente, o primeiro exemplo, ele vai dar 2 voltas completas e vai parar no 2π sobre 5. O segundo, ele dá 5 voltas completas e também para no 2π sobre 5. Por isso, eles são arcos côngruos. Agora, nós vamos aprender como determinar o seno e o cosseno de um arco. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo. Calcular o seno de 450 graus. Basta dividir por 360. Dividindo por 360, nós temos 1 e sobram 90. Então, é como 450 é o seguinte, você tem uma volta completa e para no 90. Então, o seno do 450 vai ser igual ao seno de 90, que é igual a 1. Agora, nesse caso aqui, determinar o seno e o cosseno de 19π sobre 3. Vamos fazer com 19π sobre 3 a mesma coisa que fizemos nos dois exercícios anteriores. Vamos separar essa fração. 19π sobre 3 é a mesma coisa que 18π sobre 3 mais π sobre 3. Só que um detalhe antes de mais nada. Π sobre 3 é um arco de 60 graus. Então, significa que 19π sobre 3, eu já sei que ele vai ter o mesmo seno e o mesmo cosseno de π sobre 3. Tudo que eu preciso apenas descobrir aqui é em que quadrante 19π sobre 3 está, para eu saber dizer se o seno e o cosseno são positivos ou se eles são negativos. Então, vamos lá. Fazendo aqui, 19π sobre 3 é igual a 18π sobre 3 mais π sobre 3. 18 dividido por 3 dá 6, e 6 é 3 vezes 2. Ah lá, já encontrei o número múltiplo de 2π. Então, 19π sobre 3, ele é um arco do primeiro quadrante, porque ele vai dar 3 voltas completas e vai parar no π sobre 3. Ou seja, gente, colocando em graus, ele dá 3 voltas completas e para no 60 graus. E 60 graus é primeiro quadrante. Primeiro quadrante, nós aprendemos que o seno e o cosseno é positivo. Então, está aqui. O seno de 19π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3, que vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 19π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3, que vale meio. E por último, para encerrar a nossa aula, determinar o seno e o cosseno de menos 1.530 graus. Um arco de menos 1.530 graus. Vamos fazer a conta de dividir como se ele fosse um número positivo. Então, dividindo lá, vai dar 4 vezes 360 dá 1.440, subtraindo de menos 1.530 dá 90. Então, o seno de menos 1.530 é igual ao seno de menos 90. E o cosseno de menos 1.530 vai ser igual ao cosseno de menos 90. Agora, só que nós temos que atentar para o seguinte: quando o arco ele é negativo, ele está indo no sentido horário da circunferência trigonométrica. E aí, no caso, o menos 90, ele não está lá em cima, ele está aqui embaixo.
E aqui embaixo, o seno é negativo, vale menos 1, e o cosseno é 0. Então, o seno de menos 1.530 é igual ao seno de menos 90, que vale menos 1. E o cosseno de menos 1.530 é igual ao cosseno de menos 90, que vale 0. Valeu, galera? Então, aqui ficou mais uma aula de matemática do professor Abimael O Cara!